Mitre, você que acompanhou todo esse período, então, 63 anos da história brasileira que se passaram com você ali, atuando como jornalista, 62, eu acho. 62. É, quem era a fonte, aquele assim que você adorava entrevistar, porque dava sempre aquela frase boa, aquele que era um frasista bom, que você saía de lá com a manchete boa, saía de lá com as aspas garantidas? Não, eu, como jornalista, eu sofri muito com esse negócio de entrevistado. A primeira entrevista que eu fiz, eu cheguei na redação, quando eu fui escrever, não tinha nada para dizer, porque ele não disse absolutamente nada para mim. Eu era muito inexperiente, eu fui anotando nada, porque na hora de escrever não saía nada, e eu não escrevi, que foi um velho senador mineiro chamado Benedito Valadares, foi presidente de Minas, é um político tradicional e tal. A expressão lá em Minas, será o Benedito, nasceu com ele. Porque quando o Getúlio ia escolher o presidente de Minas, deram para ele 6 nomes. E ele ficou reunido lá numa sala e tal. Quando ele saiu, a imprensa foi: presidente, qual dos 6 o senhor escolheu? Ele falou: o 7º. Era o Bené, o Benedito Valadares. Esse era um grande frasista, né? E aí nasceu essa expressão, será o Benedito? E o Benedito tinha frases incríveis, né? Ele dizia, por exemplo, que o Juscelino era muito corajoso, né? Enfrentando os coronéis ali, quando ele lançou a candidatura dele, ele dizia: o Juscelino quer bancar o Tiradentes com o pescoço dos outros. Então, foi a primeira pessoa que eu entrevistei foi ele. Então, você imagina, ele estava com um problema com a justiça, negócio da eleição dele para senador, e eu fiz lá umas 10 perguntas, ele respondeu todas, nenhuma delas dava uma frase. E eu cheguei na redação e não consegui escrever. Então, encontrei muitos entrevistados difíceis, e alguns mais fáceis. É muito difícil dizer qual o entrevistado preferido. Se você quiser juntar as coisas, porque eu entrevistei muita gente ótima, né? Eu fui do Brizola ao Roberto Campos, 2 pessoas completamente diferentes, um intelectual, o outro um líder que detestava ser chamado de populista, mas era, entendeu? E cada um dava o seu resultado. O Fernando Henrique é um entrevistado maravilhoso, né? O Mário Covas era muito bom. Mário Soares, presidente português, essa entrevista brilhante que eu fiz com ele. Agora, fiz muitas entrevistas que me frustraram. Eu fiz uma entrevista com o presidente da Síria, o Bashar Assad. Não avancei tanto como eu devia. Hoje eu vejo o Oriente Médio desse jeito, eu deixei de perguntar muita coisa. Então, é muito difícil. Eu já fiz... Eu já fiz não sei quantas entrevistas. Não tem como, eu acho, saber. Ainda que a sua memória seja muito boa, eu acho que isso não dá para saber mesmo. Não tem. Agora, esses entrevistados são muito bons. O Mário Henrique Simes, muito bom. O Montoro era um bom entrevistado, embora tergiversasse um pouco. Cada um no seu estilo. Agora, o entrevistado assim, mais difícil no sentido de que tinha muita coisa ali para você tirar, e não era fácil, era o Tancredo Neves. Tem um episódio meu aí no livro com o Tancredo, vale a pena ler, que é exatamente uma conversa que eu tive com ele um pouco antes do colégio eleitoral, ainda no tempo das diretas, naquele momento, uma conversa muito interessante que eu não vou contar aqui. Não, eu falei que a gente não pode dar spoiler de tudo. Ô, Mitre, para terminar, qual líder político desses que já se foram que faz falta hoje no Brasil? Ou que tem um perfil que hoje o Brasil precisaria? Muitos. Eu acho que os grandes políticos brasileiros, cada um na sua fase, na sua história, nas suas virtudes e nos seus defeitos, né, tiveram aí presença marcante. Eu gostaria muito de ter entrevistado o Getúlio Vargas. Eu acho que foi um grande líder com momentos muito trágicos, né, na vida dele e na vida do país também. Ele foi um ditador, como ditador ele fazia coisas que você não pode aceitar jamais, mas ele, de certo modo, ele foi o redentor, num certo momento, do trabalhador brasileiro. Então, tem que considerar tudo isso. O Juscelino, cheguei a conversar com ele, mas nunca entrevistei. Gostaria muito de ter. Doutor Ulisses é um bom entrevistado, bom, com aquelas coisas, né, de político matreiro, né? Mas aí você tem que saber curtir isso. Eu entrevistei muito o doutor Ulisses, né, e gostava muito dele. E na época da Constituinte ele era um político marcante, né? Não tem nenhuma dúvida.
Ó, pra gente deixar o nosso ouvinte curioso e pra gente não dar mais spoiler, porque até que o Mitre falou bastante, eu vou ler só alguns títulos de capítulos. Eu gosto muito de títulos de capítulos, porque eu acho que quando eles são instigantes, a leitura já começa Isso boa aí, logo no sumário. Isso aí, o editor, eu conversei com a editora, né? Não sabia que ia ter título. Ele me ligou e falou: precisa fazer título, você pode mandar isso amanhã. São 68 títulos. Então, não Eu posso já ia ler aqui dormir. os 68, mas eu vou ler alguns, ó, para todo mundo ficar curioso. Chão escorregadio. Sua pergunta pegou mal. Ganha, mas não leva. Virou circo? Público se diverte. Deixa eu pegar mais um. Ah, tem um que eu vi aqui que eu gostei muito, obviamente, sendo bairrista, que fala dos mineiros. Cadê o capítulo dos mineiros, gente? É o jeito mineiro de fazer política. Não tem um assim? Receita mineira para política. Receita mineira para política. Então tem muita coisa boa aqui, viu, Logo gente? antes do metralhadora na plateia. Gente, parar por aqui. Não. Metralhadora na plateia foi em Minas. Né? E ó, eu vou só falar um último então, porque eu tenho certeza que o ouvinte da Band News FM vai também querer ler esse capítulo, que é o capítulo que fala do Boechat. Não tem uma única vez que eu pegue um táxi que eu não converse com o taxista sobre o Boechat, e tem um capítulo falando aqui da última conversa, dos últimos momentos do Mitre com o Boechat, que é um capítulo emocionante que vale também muito a pena ler. Esse capítulo é bastante forte. Fica aqui o convite para todo mundo que tem interesse, então, ó, Último Encontro com o Boechat é o nome do capítulo. Tá aqui mostrando mais uma vez para quem está na live com a gente, Debate na Veia, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo, livro de Fernando Mitre, que